Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus no capítulo 25. Temos ministrado nesses dias na parábola do banquete, na parábola das bodas, que o rei preparou para o seu filho, quando muitos não deram atenção ao convite, muitos que estavam preparados, avisados de tantas formas, que eram para participar, tantos que estavam na dignidade de ir para a festa, e na hora do chamado, rejeitaram, tinham outras coisas para fazer, não entenderam a prioridade que deveria dar ao chamado do rei. Então, para esses que rejeitaram, o rei disse: a mesa está pronta, meu banquete está preparado, mas os convidados não eram dignos. E aí ele mandou chamar os que não eram dignos, que nem eram avisados dessa festa, que nem receberam o primeiro convite. E ele disse aos seus servos: tragam eles e encham a casa. E provisionou para eles roupas, a purificação, para que o banquete, a sala do banquete estivesse cheia e nada fosse desperdiçado. Aleluia. Mas o Senhor disse: aqueles que rejeitaram não vão participar mais deste banquete. E essa parábola nos remete a outra parábola que Jesus contou sobre o reino dos céus, que se parece com esse tema, é ilustrado por esse tema, uma festa de casamento. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus vai contar outra parábola da festa de casamento, que representa o reino dos céus. Versículo 1 do capítulo 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. É interessante, irmãos, que Jesus faz quase como uma pegadinha com os judeus, né? Eles estão esperando o reino dos céus como um momento retumbante em que o Senhor, o seu Cristo, o Messias, iria tomar a força, o domínio e levantar a nação. E Jesus fala que o reino dos céus é parecida com uma festa. Nem fala de soldados. Agora Jesus vai dizer: o reino dos céus, vocês estão esperando o reino dos céus? Vou dizer como ele se parece. Com 10 virgens que se prepararam para um casamento. Imagina o nó que isso dava na cabeça dos fariseus, dos escribas, dos judeus que esperavam o reino de Deus como força. E Jesus mostra o reino de Deus através das coisas mais simples e menos bélicas possíveis. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que se prepararam com suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Explicamos já que o casamento naqueles dias era um contrato que era celebrado entre duas famílias, e o noivo voltava para a casa do seu pai e iria organizar os aposentos para a noiva. A noiva ficava na casa dos seus pais, preparando-se para o dia da festa. E o pai do noivo era quem promovia a festa. Como o casamento de pessoas nobres podia durar semanas,
Então, era uma festa que precisava de muita organização. Não havia, assim, uma marcação de dia. Vai ser tal dia a festa, como a gente faz. Nós já enviamos os convites para um casamento dizendo a data. Não, as pessoas ficavam avisadas que eles estavam noivos e queriam casar. E começava a preparação. No dia que tudo estivesse pronto na casa do noivo, viria alguém avisar a casa da noiva: já está tudo pronto, prepare-se que o noivo está vindo. Porque ele viria em um cortejo, com cantores e amigos pelas ruas, para se encontrar com a noiva e então levá-la para os aposentos. Não havia mais a liturgia de assinatura, tudo isso era feito no noivado. Era vir buscá-la para levar para a lua de mel. E lá, enquanto eles estavam no leito conjugal, os convidados estavam celebrando a festa, cantando, comendo por dias. Então, como essa hora de começar a festa podia ser qualquer hora, eles deviam estar naquela pré-ocupação. Eles noivaram, as coisas estão sendo prontas para a festa, então a vida fica assim, meio que em câmara lenta, porque está todo mundo esperando ouvir a notícia que o noivo vem. E chegou essa notícia para essas 10 virgens, que seriam o cortejo da noiva. Elas não vão casar com um noivo, elas são o cortejo. Essas virgens iriam com lâmpadas acesas para iluminar o caminho para que a noiva se encontrasse com o noivo na praça e dali fossem para a casa do noivo. O reino dos céus é semelhante a essa situação. 10 jovens foram convidadas por uma noiva para serem suas, a gente chamaria hoje de madrinhas, né? As madrinhas da noiva. E o que elas tinham que ter eram lamparinas acesas, porque na maioria das vezes esse encontro acontecia à noite. A festa começava à noite. Então as ruas não tinham iluminação pública, era iluminada através dessas virgens. 5 de um lado, 5 do outro e a noiva no meio, e assim ia se iluminando, e a cidade toda já sabia que a festa ia começar. Então todos os convidados iam seguindo o cortejo da noiva e os convidados do noivo seguiam o cortejo do noivo para se encontrarem. 5 delas eram sábias, outras 5 eram insensatas. As que eram insensatas, ao pegarem suas lamparinas, não levaram óleo de reserva consigo. Então, lamparinas, candeias, é aquele candeeiro do interior. Os mais jovens não sabem o que é, talvez, um candeeiro. Então, era um jarro de barro, cheio de óleo, e que tinha um cordão de algodão. E se acendia a pontinha desse cordão. E como esse cordão está molhadinho no óleo, essa chama não se apagava. Enquanto houvesse azeite, o azeite promove a combustão, nem o pavio se queima, nem a chama se apaga. Porque o que está promovendo a luz da lamparina é o azeite, que vai sendo sugado pelo pavio. Então, 5 virgens entenderam que a coisa podia demorar. Então, levaram suas lamparinas e levaram mais um recal, mais uma reserva de óleo. E 5, não, o que a gente tem aqui dá. Lembre-se, ninguém sabia o exato momento, a hora que o noivo chegava.
Foram avisados que seria naquela noite. Mas uma coisa e outras coisas se atrasam, né? As prudentes, versículo 4, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar. Diga, o noivo. Na nossa cultura, as noivas é que demoram a chegar, né? Mas na parábola que Jesus contou, foi o noivo quem demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram: eita, chegou ali, chegou, vamos. Aquela, limpa os olhos, arruma o cabelo, ajeita a roupa e a lamparina. E qual é a surpresa? Quando foram acender as lamparinas, as insensatas perceberam que o óleo que elas tinham colocado já tinha acabado. E como é que vai fazer um cortejo no escuro? Meia-noite. A hora mais escura é meia-noite. Depois de meia-noite começa, vai clarear. Como é que elas vão sair? No momento mais tenebroso, de trevas, sem azeite, sem brilho. Então elas foram pedir as que tinham azeite. Reparte com a gente de vocês aí as que tinham azeite. As prudentes disseram: nananina, não. Vão comprar para vocês, porque termina acabando para todo mundo. E a gente se perde no escuro. Cada uma tinha que ter a sua porção do azeite. Mas o noivo não pode esperar pelos que não foram prudentes. Versículo 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. E a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram as insensatas e clamaram: Senhor, Senhor, chegamos, pode abrir a porta, já temos óleo. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, conclui Jesus, fica ligado, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará, em que o reino dos céus se manifestará diante dos homens. Cinco tinham azeite. 5 não tinham reserva. Tinha que esperar. Demorou, bateu sono. Se cansaram, mas as prudentes tinham azeite. Até o cansaço da espera podia acontecer. O que não podia acontecer é faltar a porção do azeite na vida delas. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, nós lemos: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria,
aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. À noite, Jesus disse, é um momento em que ninguém vai poder trabalhar. À noite, as trevas, a escuridão dos povos, é o que nós estamos vivendo cada dia mais. Como o próprio Jesus profetizou que os dias do fim seriam dias terríveis. As trevas estão dominando a terra. E a igreja não pode ser insensata. Porque se cansa da espera, esquecer de se abastecer no Espírito do Senhor. Numa vida cheia da palavra e do Espírito. Não seja insensato, não é hora de fazer o que o mundo faz. Nem um pouquinho, não relaxe. Não dê aquela, vamos dizer assim, aquela regalia, só um pouquinho para a carne. Só um pouquinho. Não, eu não vou me desviar. Mas quando você se afasta da palavra de Deus, se afasta da congregação, se afasta do Espírito Santo, o azeite vai se apagando. E o noivo vai chegar numa hora muito escura. Na hora de mais trevas na terra, o noivo vai se ouvir o anúncio. O noivo está chegando e não dá mais tempo se encher do Espírito. Tem que se estar cheio, com uma luz. Tem que estar resplandecente. Porque isso é o mistério do reino de Deus. Não sabemos a hora, nem o dia em que ele vai se manifestar. Mas percebemos que o tempo se avizinha, se aproxima. Então não podemos ser insensatos. Será que vai dar? Será que não vai dar? Nós temos que ser prudentes. Estar preparados hoje e cada dia ser o dia em que eu estou pronto com óleo. O óleo que representa a unção do Espírito, que representa a vida que está de acordo com a vontade de Deus. Porque se na parábola haveria uma caminhada das virgens até a festa, na nossa realidade de igreja, quando a trombeta tocar, não tem caminhada. Sobe. É muito rápido. Tem que se estar pronto. Por isso o apóstolo Paulo chama a igreja, não seja insensata. Não fique deixando para depois se preencher do Espírito Santo. Se enchendo com as coisas do mundo, se enchendo com as coisas da terra e se deixando esvaziar das coisas de Deus. Nós estamos nesse mundo, nós temos que trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ter uma vida natural. Mas essa vida natural não pode ofuscar a vida espiritual. Você tem que trabalhar vivendo no Espírito. Você tem que estudar vivendo no Espírito. Você tem que ter os seus desafios que ainda são dessa esfera, vamos chamar assim, secular, deste mundo,
mas eles, na vida do crente, não são uma coisa à parte. Eles têm que estar envolvidos com as questões espirituais. Porque não dá tempo para dizer ao Senhor, não, eu estou na faculdade, agora eu sou só estudante, aqui eu faço... Não, agora eu estou na minha empresa, agora eu estou trabalhando, agora eu estou dirigindo caminhão, agora... Não, é dirigindo caminhão, é na empresa, na escola, sempre com lamparinas acesas, sempre com a sabedoria de buscar qual é a vontade de Deus. Porque não entender a vontade de Deus e agir de forma negligente contra o Espírito Santo também significa não ter óleo e ser pego de surpresa, além das oportunidades que podemos perder, há o risco de perder a vinda do Filho do homem. Foi Jesus quem contou a parábola e ele deixou bem claro, não só nessa parábola, mas ele repete esse ensino no capítulo 24. Vigie, fica de olho aberto, sê prudente, igreja. Não dá tempo para ser carnal mais. Temos que buscar a vida no Espírito. Não dá tempo de estarmos disputando com o mundo. Nós temos que estar vivendo no Espírito, iluminando o mundo. E não caminhando no caminho deles, no fluxo do mundo, que é contrário à vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não sejais faltos de juízo, na versão King James, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Em todas as coisas, em todos os negócios, em todas as situações, irmãos, nós precisamos aprender a buscar a vontade de Deus, discernir o que Deus quer que a gente faça. Qual é o caminho aonde Deus quer que eu ande. E vamos nos livrar de pessoas, coisas e até ambições que atrapalhariam o nosso sucesso na caminhada cristã. Porque os dias são maus. E o noivo vai chegar num tempo de muita escuridão. E não dá para a gente subir sem iluminar. Temos que estar iluminando, não se igualando ao mundo, mas no meio do mundo, ser prudente. Entender qual é a vontade de Deus. E ele continua falando, então, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ou pelo Espírito, que é o combustível para a igreja brilhar, para a igreja resplandecer, para a igreja atrair os perdidos a Cristo e para subir, é encher-se do Espírito Santo. Fora o vinho, há muitas coisas que entorpecem a gente. Há muitas coisas que não são... eu não bebo nada, eu não bebo vinho, eu não bebo cerveja, eu não bebo nada que embriague. Mas às vezes somos embriagados por desejos, por paixões, por coisas que queremos, porque queremos que seja do nosso jeito, da nossa hora. E deixamos de nos encher do Espírito, porque ou você se enche do Espírito, ou você se enche da sua vontade, do seu desejo. Paulo usa a expressão vinho, mas não é, o perigo para a igreja não é só o álcool, não.
Há muitas coisas inebriantes, embriagantes. Um namorado, uma namorada que lhe tira da presença de Deus é um vinho que embriaga. Um entretenimento que domina a sua alma. As redes sociais, quando nos viciam nelas, é pior do que vinho. Vai ler a Bíblia, aí olha para o celular. Aí pronto, a hora que tinha para ler a Bíblia passa no celular. Levando, vendo aquelas coisinhas rapidinhas. Aí deixa de se encher do Espírito e ser guiado pelo Espírito, porque não tem tempo. Mas passou a madrugada com fofoca, com conversa, lendo coisa que não tem nada a ver, que nem precisa saber. Mas, como está fulano, quando está cicrano, e é a vida de todo mundo, né? De gente até que é um horror, um mau exemplo. Mas, como é que chama? Bombam na rede social e você acha que tem que... Está vendo ali, como é que eu vou amanhã, vou para a escola, vou me encontrar com o pessoal e vou estar desinformado? Tenho que me informar. E o tempo da leitura da Bíblia passou. Embriaga. O amor ao dinheiro embriaga. O dinheiro não é problema, mas quando você ama ter dinheiro, é a raiz de todo tipo de mal. As famílias se desunem, os filhos brigam, matam até os pais por dinheiro. Quando ama-se o dinheiro, oh coisa miserável, amor ao dinheiro. O dinheiro tem que ser o seu servo. Você tem dinheiro e usa o dinheiro para servir a Deus. Mas quando o dinheiro lhe domina e a busca pelo dinheiro lhe domina, isso lhe embriaga e você não tem tempo para fazer a vontade de Deus. Lembram-se ou sabem a história do Midas? Ele era embriagado pelo amor ao dinheiro, ao ouro. E ele desejou que tudo que ele tocasse virasse ouro, para ser o homem, o rei Midas. Midas é uma alegoria mitológica. Então, tudo que ele tocava virava ouro. E ele foi ficando assim extraordinariamente rico, mais rico do que todo mundo. Mas quando ele quis comer, a comida virou ouro. E agora? Quando os filhos correram e ele foi abraçar, os filhos viraram ouro. E se fala na maldição do rei Midas. Ele amou tanto o ouro, o dinheiro, que ele acabou morrendo por causa disso. Ele cavou a cova e ele caiu nela. Porque ele não podia mais comer, ele não podia abraçar ninguém, ele teve que se isolar. Só tinha ouro ao redor dele, mas ele não tinha mais família. Ele não podia mais se deitar numa cama, porque virava uma pedra de ouro. Ele não tinha mais sossego, ele não tinha mais como se alimentar, porque tocou, virava ouro. O amor ao dinheiro faz isso. Você vai perdendo tudo à sua volta, porque quer ter dinheiro, porque precisa do dinheiro. E vem aí a avareza, que é a idolatria. Isso não é só quem tem muito dinheiro, não, viu? Às vezes a pessoa tem pouco dinheiro e é avarento. Não entrega o dinheiro a Cristo para que aquilo seja um servo na vida dele. Se deixa dominar pelo apego, pelo medo de perder. E tantas doenças emocionais têm vindo a partir disso. Já viram esses doentes de acumulação? Pessoas que compram, juntam coisas que nunca vão usar. Até o ponto que eles não têm mais nem onde ficar dentro da casa. De acúmulo de coisas. O apego pode nos embriagar, irmãos.
Veja prudentemente. Amizades podem ser um embriagante, um entorpecimento para a sua fé. Ah, mas aquela pessoa é boa demais, é um amigo da hora, mas ele nunca tem comunhão com a palavra de Deus, com você. Ele só lhe leva para a comunhão com as coisas do mundo. E isso também vai lhe enfraquecendo. A sua lamparina vai diminuindo o azeite. Não sejam faltos de juízo, mas compreendam a vontade de Deus. Não seja embriagado por nada, nem poder, nem fama, nem ter sucesso, nem ser admirado pelas pessoas. Não deixe nada envolver o seu coração, a ponto que faça você desobedecer à vontade de Deus por causa daquilo. Isso seria o equivalente a se embriagar. Quando uma pessoa se embriaga, ela perde o senso, o bom senso, e faz muitas tolices na força do álcool. Provoca acidentes e diz que não deve dizer, machuca quem ama, quebra o que não era para quebrar. E é isso que Paulo está dizendo. Quando o crente deixa de ser cheio do Espírito, porque está muito cheio com outras coisas, ele vai ferir quem não deve, ele vai perder as coisas mais excelentes, ele vai ser um problema para a própria igreja. Então não se embriague, seja prudente, encha-se do Espírito, falando entre vós. Voltamos aqui. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor nos vossos corações, e cotidianamente, todo dia, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cuidando do que sai dos nossos lábios. Ter palavras de louvor a Deus, ter palavras de ações de graças constantemente. Quando vem a ira, quando vem a decepção, cotidianamente dando graças a Deus o Pai, em todas as situações, é como um antídoto para a gente se manter no Espírito. É não deixar as palavras torpes, as palavras levianas, as palavras da nossa raiva saírem. Mas falando entre nós com salmos, hinos, manter o cântico espiritual nos nossos lábios e dar graças ao Senhor. Porque os dias são maus, estejais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante das insensatas.